paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo possa hoje estar conosco durante este momento de oração, meditação, e que a luz do Espírito Santo possa nos iluminar e que essa palavra realmente possa germinar na nossa vida, que ela possa crescer em nossa vida. Hoje nós iremos meditar na palavra o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 17. Então, se você já quiser ir separando a sua palavra, para depois grifar, para depois meditar um pouco mais sobre ela, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 17. Sou a Vanessa Valeiro, somos do Grupo Paz na Terra e hoje queremos passar para vocês essa mensagem de amor que veio através do Espírito Santo para todos nós. Vamos então realmente hoje clamar, pedir para que o Espírito Santo esteja presente durante este momento da nossa oração e meditação e que ele continue trazendo muita luz, que a gente possa ter muito discernimento e seguir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos então pedir ao Espírito Santo que venha mesmo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a força do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, falei para vocês que hoje nós vamos meditar o livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro é um livro muito especial, porque ele conta a história de como surgiu a igreja. E nós vemos presente em cada versículo, em cada trechinho, a presença do Espírito Santo. Que Jesus não deixou que os seus apóstolos ali ficassem sós para poder difundir a sua igreja. Não, ele deixou o Espírito Santo presente para que fosse a luz do Espírito Santo que nascesse a igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja. Então é com muita alegria que quando nós falamos sobre a nossa igreja, quando nós falamos do surgimento dela, a gente pode destacar a presença do Espírito Santo fortemente nela. E quando nós falamos na presença do Espírito Santo, isso não quer dizer que nós não tenhamos nenhuma dificuldade, nenhuma perseguição, nenhum problema. Não. Mas o Senhor nos deixa ali a exemplo, né, do surgimento da igreja, que o Espírito Santo estaria conosco durante todo o tempo. Mas quem é merecedor desse Espírito Santo? A quem ele pertence? Quem pode tê-lo? Intrigados com essa questão, nós vamos à palavra do Senhor. E hoje a palavra é muito clara para responder essas questões. Quem tem esse direito? Quem pode? Será que os maiores pecadores têm esse direito do Espírito Santo? Será que é justo? Será que os grandes ladrões, os corruptos, os assassinos, será que todos eles têm esse direito? A partir do arrependimento, da conversão verdadeira? Será que o Senhor escolheu pessoas? Hoje no livro dos Atos dos Apóstolos 10, ele se inicia contando aqui sobre o centurião Cornélio. E sobre esse centurião, no versículo 1 é falado assim: havia em Cesareia um homem por nome de Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos de sua casa
eram tementes a Deus, davam muitas esmolas e orava constantemente. Então este homem aqui, ele confiava em Deus, ele orava, ele fazia ali o seu papel de ser filho de Deus, servo de Deus, mas ele não era considerado um judeu, ele era considerado um pagão. E isso para os judeus era como se ele fosse impuro, que ele não fosse ali do povo selecionado. E aqui então, Cornélio recebe a visita de um anjo. E aí então, o anjo fala para ele. No versículo 4, Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? E o anjo replicou-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faz vir aqui um certo homem chamado Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então aqui Cornélio recebe a visita do anjo, esse homem que não era considerado puro, que era considerado um pagão, e pede para chamar Pedro. Em seguida, no versículo 9, Pedro tem a sua visão. E nessa visão aparecem-se 3 vezes alimentos ali, em que, para eles, para os judeus, eram considerados impuros. E nele havia então, no versículo 12, de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. E uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. E esta voz lhe falou pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames tu de impuro. E isto se repetiu 3 vezes. E logo a toalha foi recolhida do céu. Pedro, então, ficou desconfortado com essa situação. Eis que aí, no versículo 19, enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí, o Espírito Santo disse a Pedro: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles, sem hesitar, porque sou eu quem os envio. Pedro então desceu ao encontro dos homens e disse-lhe: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. E a partir desse momento aqui, nós vamos ver que Deus deixou claro ali através do Espírito Santo para Pedro que não há ali, que não existe nada nem ninguém que seja impuro após as bênçãos do Senhor. Nesse momento aqui o Senhor deixa claro que o Espírito Santo é para todos, independente de raça, cor, independente de posições sociais. O Espírito Santo é para todos. E hoje nós precisamos clamar e pedir mesmo: Senhor, se o Espírito Santo é para todos, dai-me a mim, que sou pecadora. Derrama sobre mim uma porção redobrada do Teu Espírito Santo mesmo, para que eu possa compreender que todos somos filhos amados do Senhor, independente dos nossos erros, independente dos nossos problemas, independente de tudo aquilo que passamos, de tudo aquilo que somos. Dai-nos o Espírito Santo para que possamos ser pessoas melhores. E dai-nos o Espírito Santo também, Senhor, para que nós possamos reconhecer que os nossos irmãos também são dignos, que nós não podemos julgá-los, que nós não podemos condená-los. Isso não é nosso papel. E que nós possamos também pedir a força, a luz do Espírito Santo a todos. Concluo aqui
com o versículo 17 em específico. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Que possamos, assim como Pedro, reconhecer os nossos erros, mas reconhecer que o Senhor derrama o Espírito Santo e que a gente pode acolher a todos os irmãos na presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe.